Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. E algum tempo atrás um homem chamou a atenção do mundo quando, no meio de uma palestra, ele injetou DNA modificado em si mesmo. This will modify my muscle genes to give me bigger muscles. E não era uma pegadinha e nem parte de um grande estudo científico. Esse DNA tinha sido modificado por ele mesmo, em casa. O americano Josiah Zayner é um biohacker, ou seja, uma pessoa que usa a biologia para desenvolver o próprio corpo. E ele tem uma opinião forte de que todo mundo deve ter o direito de mudar o seu próprio DNA. Inclusive, ele é dono de uma empresa que vende kits para ajudar qualquer pessoa a modificar organismos por poucos dólares. E por causa disso, ele é muito famoso na comunidade dos biohackers. Como assim, Jubilu? Comunidade dos biohackers? Mas o que seria um biohacker? Os biohackers são pessoas que fazem pesquisas biológicas no estilo hacker, ou seja, fora dos laboratórios tradicionais e das instituições de pesquisas oficiais, compartilhando informações entre eles. É tipo uma produção científica clandestina. Existem centenas e centenas de cientistas de garagem espalhados pelo mundo fazendo experimentos nas suas próprias casas. E essas pessoas fazem os experimentos no seu próprio corpo ou no de outros organismos. Fazer essas modificações genéticas com tanta praticidade está se tornando possível por causa do CRISPR, que é uma sigla que a tradução significa repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas. Ê, Laia! Falei bonito, hein? Que é, Jubão? Em resumo, o CRISPR é basicamente uma tecnologia de edição de genes, em que é possível cortar uma sequência de DNA em uma célula e substituir ela por outra sequência. Então é como se você apagasse uma parte do DNA com uma borracha e escrevesse uma outra coisa ali no lugar. Quer ver? Vou te dar um exemplo simples. Um biohacker australiano adicionou informações do DNA de uma água-viva bioluminescente no DNA das leveduras que são usadas para fazer cerveja, hein? Aí a cerveja que foi fermentada com aquelas leveduras modificadas ficou, adivinha? Ficou brilhante. Cara, isso na balada, imagina, sei lá, negoção brilhante, cervejinha, já era. Com esse tipo de tecnologia, está sendo possível alcançar resultados que demorariam meses nos métodos tradicionais em apenas alguns dias, com uma boa precisão e com um custo extremamente baixo. E é justamente essa ideia que o Josiah, que eu te mostrei no início do vídeo, tá vendendo. O produto que ele vende na empresa dele se chama Kit CRISPR, que é um kit para você fazer essas modificações genéticas na sua casa. E já foram vendidas dezenas de milhares de kits pelo mundo. Só que o problema é que só com esses kits você não vai fazer na sua garagem uma terapia genética transformadora que vai curar doenças graves. O CRISPR é uma tecnologia muito séria que está sendo usada para investigar a cura de doenças como o câncer. E para mexer com isso é preciso ter muito mais suprimentos, habilidades e principalmente conhecimento em genética. As bactérias têm um sistema que copia o DNA de um vírus todas as vezes que elas são atacadas. E aí, num próximo ataque, elas utilizam essa memória para identificar o vírus. Aí, uma proteína da bactéria chamada de C9, ela vai agir como uma tesoura, eliminando uma parte do material genético do vírus e impedindo que ele consiga se reproduzir. Então, a técnica do CRISPR, ela é derivada justamente da observação de como funciona o sistema imunológico de bactérias contra o ataque de vírus. E aí os cientistas começaram a aplicar essa técnica em outras células, inclusive células humanas, e descobriram que essa proteína tesoura, ela também pode cortar fora uma sequência específica do DNA responsável por alguma doença nos humanos. E aí, essa sequência do DNA doente é simplesmente substituída por uma outra. Então, é uma ideia de biotecnologia que a gente pegou emprestada lá das bactérias. E isso é extremamente genial.
essa descoberta foi tão importante que rendeu o Prêmio Nobel de Química em 2020. Inclusive, tem um livro chamado A Decodificadora que conta toda essa história e para você que curte biologia e biotecnologia, é uma baita de uma leitura. Bom, voltando aqui o assunto e saindo das jubidicas de leitura, as possibilidades que o CRISPR vai criar, elas são praticamente infinitas. Com essa técnica, os cientistas já criaram formigas que não sentem cheiro, aliás, não sei qual a utilidade disso, beagles com músculos de super-heróis, porcos resistentes à peste suína, grãos de café que não tem cafeína, camundongos que não engordam e pasme, bactérias que têm nos genes, em código, uma série de imagens de um cavalo em movimento. A galera é criativa. Esse lance da imagem do cavalo, os cientistas basicamente eles fizeram um upload de um GIF dentro de uma bactéria usando a técnica do CRISPR. E o GIF é justamente esse que você está vendo na tela agora. Do lado esquerdo é a imagem original e do lado direito é a imagem que foi reconstruída com o sequenciamento do genoma dessa bactéria. E apesar desse exemplo parecer bobo, parecer uma viagem, eu achei que era uma viagem, mas beleza, essa tecnologia ainda vai poder ajudar muito, principalmente nós humanos. Já estão sendo feitas pesquisas para criar sistemas de diagnósticos rápidos e de baixo custo para diversas doenças. Além disso, as pesquisas com CRISPR na área do câncer também estão trazendo muita esperança no tratamento dos pacientes com essa doença. O primeiro experimento com CRISPR feito em seres humanos foi publicado em 2019. Os cientistas fizeram um experimento com um homem que tinha leucemia e era portador do HIV, que é o vírus da AIDS. Tanto a leucemia como a infecção pelo HIV afetam as mesmas células de defesa, que são os linfócitos. E esses linfócitos, o que eles fazem? Eles atacam organismos invasores e células doentes. Os cientistas retiraram células da medula óssea de um doador saudável e antes de transplantar elas para a medula do paciente, eles utilizaram a CRISPR para modificar essas células e deixar elas mais resistentes à entrada do HIV. 1 ano e meio depois disso, a medula do paciente, ela ainda produzia essas células que eram resistentes ao HIV, mas elas eram só 5% do total, ou seja, muito pouco. Mas apesar dessa taxa baixa, o fato das células geneticamente alteradas permanecerem por tanto tempo no paciente e sem efeitos colaterais é contado como uma grande vitória pela equipe de pesquisa. Então eles decidiram melhorar a técnica antes de tratar outros pacientes. E agora as pesquisas estão focadas em aumentar a eficiência da edição genética e também melhorar o protocolo de transplante. Para isso, ainda tem muito chão pela frente. E esse estudo, ele é super recente, tá? Ele foi feito agora em 2019. Ou seja, a tecnologia é muito nova. Mas como essa tecnologia não vai estar daqui 10 anos? Agora que você entendeu melhor como tudo isso funciona, pensa no kit CRISPR que eu te falei no início do vídeo. Se uma pessoa qualquer decidisse injetar com o que é produzido no kit, essa pessoa corre o risco de ter uma reação que pode ser mortal. Ou ainda, vai que a pessoa resolve fazer o upload de um GIF e a pessoa faz o upload de um GIF horrível, tipo esse daqui, no DNA dela. Cara, tem doido pra tudo, não duvido. Brincadeiras à parte, é por isso que alguns cientistas importantes afirmam que a tecnologia ainda é muito nova para ser usada em humanos, com consequências que podem ser potencialmente prejudiciais e que a maneira com que os biohackers promovem isso é extremamente imprudente. Mas os biohackers argumentam que as pessoas estão muito preocupadas com os riscos desse tipo de tecnologia. Só que ninguém pensa no que vai acontecer se essa tecnologia ficar na mão de pouco. Ou seja, o principal argumento deles é: será que todo mundo vai ter acesso a essa tecnologia? Ou só a galera too much money? Too much money. E você? Você acha que essa tecnologia deveria ser algo disponível por aí? Você gostaria simplesmente de entrar num site e comprar um kit desse? Ou você acha que deve ficar restrito aos laboratórios tradicionais? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa aquele joinha para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço. Tchau.